para mais uma aula nossa. Então, a gente vai agora para a nossa quinta parte, que nós vamos falar de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, a gente já passou pela parte 1, pela parte 2, pela parte 3. Lembrando que o último vídeo, o da parte 4, nós falamos da nomenclatura. Quem que eu chamo de cateto oposto, quem que eu chamo de cateto adjacente, quem que eu chamo de hipotenusa. Era importante nós falarmos sobre essa nomenclatura, porque nós vamos precisar disso nessa aula de agora, onde a gente vai falar de razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá certo? Seno, cosseno e tangente. O que é isso? Vamos lá. Antes da gente falar de seno, cosseno e tangente, a gente precisa saber o que é razão, tá? Vamos falar de razão. Vamos pensar no sentido da palavra razão. O fulano tem razão, fulano tá certo, né? Mas e na matemática, onde que a gente usa esse termo razão? Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Em um concurso para agente administrativo, 360 candidatos disputam 120 vagas. Já para o cargo de inspetor de alunos, 480 candidatos disputam 240 vagas. Qual é o concurso mais concorrido? E aí, pessoal, qual que é o concurso mais concorrido? São 360 disputando 120 vagas, o outro são 480 disputando 240 vagas. Qual que é o concurso mais concorrido? E aí, como que a gente faz, né? Precisamos comparar o número de candidatos com o número de vagas. Mas como que a gente faz essa comparação? Como que a gente compara dois números na matemática, né? A gente usa a divisão, tá? Então, nós vamos usar a divisão para poder comparar esses números, o número de candidatos com o número de vagas, para a gente saber qual que é o mais concorrido, tá certo? Então, vamos lá. 360... Eu vou fazer o número de candidatos dividido pelo número de vagas, para saber quantos candidatos tem por vaga. Né? E vocês já viram falar, nossa, naquele concurso são 100 candidatos concorrendo a uma vaga, a uma vaga. Nossa, para o vestibular de medicina da USP, são 150 candidatos disputando uma vaga. Professora, é que tem uma vaga só? Não, tem mais vagas. Quer dizer que para cada vaga tem 150 candidatos concorrendo a ela, tá? Então, nesse caso, a gente tem 360 candidatos concorrendo a 120 vagas. Quantos candidatos são por vaga? Então, o que a gente faz? A gente faz a divisão, o quociente desses dois números. Se eu quero comparar dois valores na matemática, eu uso o quociente, ou seja, eu uso a divisão, o quociente, que é o resultado dessa divisão, que mostra para mim que faz essa comparação dos valores, tá? Então, vamos lá. 360 e 120. Gente, como é que eu arrumo isso aqui? Dá para eu simplificar essa fração, não dá? Eu multiplico em cima e embaixo por qual número? Por 120? Sim, 360 dá para dividir por 120. Então, 360 dividido por 120 dá 3. 360 dividido por 120 dá 3. 120 dividido por 120 dá 1. Então, o que eu tenho aqui? Que para cada vaga, 3 candidatos estão concorrendo. Então, a gente tem 3 candidatos por vaga, para cada vaga, certo? Isso para o concurso de agente administrativo. Será que o do inspetor de aluno vai ser mais ou menos que 3 candidatos por vaga? Eu vou comparar os dois valores. Então, 480 dividido por 240. Para comparar, eu vou usar a divisão. Então, eu posso simplificar os dois por 240, né? Porque 480 dá para dividir por 240. Então, 440 dividido por 240 dá 2, simplificando, tá? Lembra que a gente fez isso nas aulas, lá nas nossas aulas presenciais? Divido por 240, divido por 240. Então, 480 dividido por 240 dá 2, e 240 dividido por 240 dá 1. E aí, aqui no concurso,
de inspetor de alunos, eu tenho 2 candidatos concorrendo à vaga. Então, eu tenho 2 candidatos por vaga. Então, qual que é mais concorrido? O de agente administrativo, porque lá são 3 candidatos concorrendo a uma vaga e no concurso de inspetor de alunos são 2 candidatos por vaga. Assim, se a gente for pensar em concurso público, não é um concurso muito concorrido, tá? Normalmente, os concursos mais concorridos têm 50 candidatos por vaga, 100 candidatos por vaga, tá? Então, mas mesmo assim ainda é concorrido. Não seria concorrido se fosse 120 vagas, 120 candidatos inscritos. Então, não teria concorrência. Mas quando ultrapassa o número de candidatos ultrapassa o número de vagas, aí sim ele se torna um concurso muito disputado, muito concorrido, tá certo? Então, a resposta é o concurso de agente administrativo, tá? Mas, professora, tem menos candidatos que o concurso de inspetor de alunos. Por que ele é mais concorrido? Tem menos candidatos, porém, tem menos vaga. Também tem isso que a gente tem que olhar. Por isso que, para a gente poder comparar, precisamos fazer a divisão entre 2 números, tá? Razão. Comparamos 2 números usando a divisão. O quociente, que é o resultado obtido, é a razão entre esses 2 números, tomados na ordem considerada. Quando eu falo 2 candidatos por vaga, eu falei 2 candidatos por vaga. Eu falei candidatos primeiro, não é isso? Então, candidatos é o número que vem em cima e a vaga é o número que vem embaixo. Então, quando ele fala tomados na ordem considerada, na ordem que eu falo. Então, se eu falo a razão de A para B, quer dizer que o A vem em cima e o B vem embaixo, ok? Razão entre 2 números A e B, com B diferente de 0. Pergunto, por que B tem que ser diferente de 0? Por que B tem que ser diferente de 0? A gente não faz divisão por 0 na matemática. Então, o número B, que é o número que vai embaixo, ele não pode ser 0, tá? Então, razão entre 2 números A e B, com B diferente de 0, é o quociente entre eles, ou seja, A dividido por B. Se eu estou falando da razão entre 2 números, eu estou dividindo um número pelo outro. Isso é razão, tá? Então, qual é a razão do número de candidatos para o número de vagas? 3 por 1, 2 por 1, 3 candidatos para cada uma vaga, 2 candidatos para cada uma vaga. Tudo bem? Então, isso é a razão. Então, a gente tem que ficar muito bem claro para vocês que a razão é quando a gente faz o quociente, a divisão entre 2 números, tá certo? Agora, a gente vai falar das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Professora, o que vai ser isso, tá? Então, no triângulo retângulo, nós vamos estabelecer razões entre as medidas de seus lados, ou seja, nós vamos comparar as medidas dos lados do meu triângulo. E dependendo do lado que eu pego, vai ter uma determinada razão e essa razão leva um nome, tá certo? Então, nada mais é que razões trigonométricas quando a gente compara cada uma das medidas de um lado de um triângulo retângulo, ok? Então, eu vou chamar de seno de um ângulo. É a razão entre as medidas do cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Então, eu vou chamar de seno. Eu vou pegar a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Então, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu não estou estabelecendo uma divisão entre esses 2 valores. Essa divisão eu dou um nome para ela. Em vez de eu chamar de razão, eu vou chamar de seno do ângulo, tá? O cosseno é a razão entre as medidas do cateto adjacente e a hipotenusa. Então, eu vou chamar de cosseno. Cateto adjacente, cateto sobre a hipotenusa. Esse é o cosseno. Gente, ó, então o triângulo, os lados do triângulo a gente tem cateto adjacente,
cateto oposto e hipotenusa, certo? Então, a relação do cateto oposto com a hipotenusa é o seno. A relação do cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno. Tá faltando a gente fazer relação de quem? Entre os catetos. Então, aí a gente tem a tangente. A tangente de um ângulo é a razão entre as medidas do cateto oposto e o adjacente. Então, tá vendo, ó? Quem que eu falei primeiro? Cateto oposto e o cateto adjacente. Então, cateto oposto vai em cima, cateto adjacente vai embaixo. Tá? Então, essas são as razões trigonométricas. Então, o que são razões trigonométricas? É quando a gente estabelece a relação entre as medidas dos lados do triângulo retângulo. E essa razão, e estabelecer essa razão é quando a gente compara essas medidas através da divisão. Então, vocês precisam guardar no fundo do coração de vocês. Por isso que eu fiz um coração bem grandão aqui. Professora, professora, não vou conseguir guardar. Vai sim. Você vai conseguir guardar de tanto exercício que vocês vão fazer no fundo do coração. O que é o seno? É a relação do cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Para ficar fácil de você lembrar, coca. Cosseno, lembra que o cateto adjacente vem em cima. Então, coca, lembra de coca, Coca-Cola, tá? Lembra de coca. Então, o seno é a relação do cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá faltando fazer a relação de quem? Entre os dois catetos, que é a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembra de coca de novo, tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Lembra do coca para você não confundir, né? O seno com o cosseno. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembra de coca, tá? Como eu falo cateto oposto primeiro, depois cateto adjacente, então o cateto oposto vem em cima. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, em relação ao ângulo alfa, tá? Então, vamos lá. Meu triângulo retângulo, quem são os catetos? CA e AB, né? Cateto, porque forma um ângulo de 90, e a hipotenusa que tá lá do outro lado, certo? Então, eu quero saber quanto vale o seno de alfa. O seno, eu sei que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Em relação ao ângulo alfa, quanto vale o cateto oposto? Vale B. Quanto vale a hipotenusa? Vale A. Então, como que fica o seno de alfa? B sobre A. É a razão entre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tudo bem? Agora, o seno de alfa, do ângulo alfa. Lembrando, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Em relação ao ângulo alfa, quem que é o cateto adjacente? O cateto vizinho, do lado, que está do lado dele ali. Então, o cosseno de alfa, ele vale a medida C. E a hipotenusa? Continua sendo A. Então, o cosseno de alfa é C sobre A. Certo? E a tangente? A tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Olhando em relação ao ângulo alfa. Quem que é o meu cateto oposto? Ele vale B. E quem que é o meu cateto adjacente? Ele vale C. Então, é a razão B sobre C. Tudo bem? Mais um. Agora, a gente vai fazer com números, tá? Considere o triângulo ABC, retângulo em A, com as medidas dos seus lados indicados. Determine o valor de seno, cosseno e tangente de alfa e beta. Vamos lá. Então, vamos fazer com relação a alfa, tá? O que é o seno?
O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Em relação ao ângulo alfa, quanto vale o cateto oposto? Vale 12, tudo bem? Quanto vale a hipotenusa? Vale 20, ok? Então, eu posso escrever assim, 12 sobre 20. Gente, mas 12 e o 20 dá para simplificar, né? Eles estão na tabuada de quem? Do 4? Posso simplificar por 4? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4, tá? Então, ficou 12 dividido por 4 dá 3. 20 dividido por 4 dá 5, 3 quintos, tá? O valor do seno de alfa é 3 quintos. Professora, eu posso melhorar isso? Pode. Você pode fazer a divisão 3 dividido por 5, que vai dar 0,6. Também tá. Mas se quiser deixar só nessa fração irredutível, pode deixar, tá bom? Então, o seno a gente já fez. Agora, nós vamos por cosseno. Vou deixar vocês fazerem o cosseno. Pausa o vídeo. Façam cosseno. O que é o cosseno? Lembra de coca. Cosseno. Lembro de coca. Então, vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ângulo alfa. Quem que é o cateto adjacente? O cateto colado nele. Vale 16. E a hipotenusa vale 20. 16 e o 20 dá para simplificar. Estão na tabuada do 4, né? Dá para simplificar por 4. Então, 16 dividido por 4 dá 4. 20 dividido por 4 dá 5. 4 quintos. Você pode fazer a divisão. A divisão 4 dividido por 5 vai dar 0,8. Mas pode deixar assim, tá? Tangente do ângulo. O que é a tangente do ângulo? É cateto oposto. Desculpa, gente. Eu não vou gravar de novo, não. Vamos continuar de onde a gente está. Tangente do ângulo. Tangente do ângulo. É cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembra de coca de novo. Então, quem que é o cateto oposto em relação a alfa? 12, cateto oposto. E o cateto adjacente? 16, certo? Aí eu simplifico. Depois eu levo, tá? Vai, senão eu não vou gravar de novo, não. Tá atrapalhando minha aula. Perdoa, gente, me perdoa. Então, vamos lá. O 12 e o 16 dá pra gente simplificar por quanto? O 12 e o 16 tá na tabela do 4, então dá pra simplificar por 4. Então, 12 dividido por 4 dá 3. 16 dividido por 4 dá 4. 3 quartos. Tudo bem? Agora, eu gostaria muito que vocês fizessem em relação a beta, tá? Parem o vídeo, façam aí e depois vocês confiram, tá bom? O seno de beta. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembra? Guardar no fundo do coração. Então, em relação a beta, quanto vale o cateto oposto? 16. E a hipotenusa? 20. Dá para simplificar, né? Por quanto? Por 4. Porque tanto 16 quanto 20 estão na tabuada do 4. 16 dividido por 4 dá 4. E 20 dividido por 4 dá 5. 4 quintos. Beleza? Então, seno de beta é 4 quintos. Cosseno. Lembra de coca. Cosseno, então, CA, cateto adjacente. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tudo bem? Dá para simplificar por 4, né? 12 e 20 nos abaixo de 4. 12 dividido por 4 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. Tudo bem? E a tangente? A tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, em relação ao ângulo beta, cateto oposto sobre cateto adjacente. Dá para simplificar por 4, né? Tudo bem, pessoal?
Gostaria que vocês fizessem esse, tá? Que vocês fizessem esse. Pausem o vídeo. Eu quero que vocês determinem o valor de seno, cosseno e tangente de alfa e beta. E depois vocês continuem para ver se vocês fizeram certo, ok? Então, vamos lá. Seno de alfa. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Em relação ao ângulo alfa, quanto vale o cateto oposto? Vale 12. E quanto vale a hipotenusa? Vale 13. Gente, dá para simplificar? Não. Aí já tem uma fração irredutível, então a gente deixa assim, tá? O cosseno de alfa. Cosseno, lembra de coca, então é cateto adjacente. Então, quem que é o cateto adjacente? Vale, em relação ao alfa, vale 5. E a hipotenusa vale 13. 5, 13 avos, tá? E a tangente? Coca, coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ficar 12 cateto oposto sobre o cateto adjacente, que vale 5. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer com relação ao ângulo beta. Seno de beta. Então, seno cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tudo bem? Professora, você não vai simplificar? Não dá para simplificar, uma fração irredutível, então a gente deixa assim, tá? E a tangente? Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembra de coca, tá? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tudo bem, turminha? Ok? Agora, e esse aqui, gente? Dado o triângulo retangular ABC, determine seno, cosseno e tangente de alfa. Gente, e aí? Para a gente estabelecer as relações entre os lados do triângulo retângulo, eu preciso de todos os lados. Tá me faltando quem aí, gente? Isso mesmo, a hipotenusa. Olha, eu tenho cateto, tá me faltando a hipotenusa. Para fazer o seno e o cosseno, eu preciso da hipotenusa, não é? Consigo encontrar a hipotenusa? Consigo. Teorema de Pitágoras. Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras para eu encontrar o valor da hipotenusa. Tá certo? Então, vamos lá. Encontrando a hipotenusa por Pitágoras. Então, a gente tem hipotenusa ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Então, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Tudo bem? X ao quadrado igual a 100. Mas eu não quero x ao quadrado. Eu quero o valor de 100. Eu quero o valor de x. Ah, quero saber o valor de x. Então, preciso saber que número vezes L mesmo dá 100. É a mesma coisa que encontrar a raiz de 100. Que nós sabemos que vale 10, tá? Então, vamos lá. Então, vale 10 centímetros. Agora, eu consigo encontrar seno, cosseno e tangente do alfa, tá bom? Seno de alfa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem que é o cateto oposto em relação ao alfa? Vale 6. Hipotenusa, que a gente acabou de achar, vale 10. Dá para simplificar? Dá. Por 2, né? Por 2. 6, 10 é par. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. 0,6. Bem? Posso deixar assim ou posso deixar como 0,6, tá? Fica ao gosto do freguês. Por que eu só faço 3 dividido por 5 dá 0,6? E 6 dividido por 10 também dá 0,6. Depende de como vai estar a resposta. Se você deixar assim, tudo bem, ou assim também, tá? Cosseno. Coca. Coca. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quanto vale o cateto adjacente? Vale 8. E a hipotenusa? Vale 10. 4 quintos
Beleza? Aqui eu simplifiquei por 2, né, turma? 8 dividido 2 dá 4, 10 dividido por 5. 10 dividido por 2 dá 5, tá? E a tangente... Epa, vai desligar aqui o trem. Pera aí, gente. Não vou... Pera aí. Nossa senhora, se desligar aqui, eu tenho que gravar de novo. Não acaba, não. Gente do céu. Pronto. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Dá para simplificar por 2. Tudo bem, turma? E mais esse exercício aí, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem. E a gente e nós corrigimos no nosso horário de atendimento, que será na quinta-feira, das 19 às 20 horas. Beijo de luz para vocês. Acabou. Beijo de luz.